filhos nós somos, amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 15 e o versículo de número 21. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 21. Te adoramos, Senhor. Aleluia. Lucas 15, 21. Diz assim, amém? Lucas 15, 21. Amém? Diz a palavra do Senhor. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Agora abra sua Bíblia em Gênesis, Gênesis 41, livro de Gênesis, capítulo 41, versículo de número 41. Gênesis 41, 41. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Amém? Só até aqui. Agora, se você quiser, curva a sua cabeça por mais um instante. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa noite. Te agradecemos pela tua presença, que constantemente, Senhor, constantemente tem, Senhor, interagido conosco todos os dias. A tua presença preciosa, Senhor, que não se afasta, que não vai embora. Pode ser que algumas pessoas aqui tiveram a experiência de ver pessoas indo embora, mas o Senhor nunca vai embora. O Senhor habita dentro de nós e nós te agradecemos, Senhor. Queremos render graças a Ti nessa noite. Queremos nos render, Senhor, para poder ouvir, porque precisamos também render, Senhor, render o nosso conhecimento, render o nosso intelecto, render tudo diante do Senhor para poder ouvir Tua voz. Espírito da revelação, da sabedoria, tenha liberdade para agir no nosso meio. Toca, Senhor, move, transforma, faz a Tua obra. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Será que você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Digno Ele é de toda a honra e toda a glória. Aleluia. A gente chega assim nos últimos cultos do ano, né? Um pouco emotivo, né? Eu não sei vocês, mas eu fico. A gente olha para trás e vê quantas coisas Deus fez, né? Não tem como não falar de gratidão no final do ano. Eu estava com um casal de amigo nosso ontem e a gente estava falando disso. E ele estava falando assim: Paulo, tanta coisa Deus fez por mim esse ano. E ele falou assim: a sensação é que eu não merecia tudo isso. Eu falei: cara, essa sensação sempre vai existir, a gente não merece. A gente nunca vai merecer o favor de Deus, mas Ele continua constantemente nos abençoando, amém? Eu costumo dizer que Deus não precisa mais provar o amor dEle, porque Ele já provou através da entrega do seu próprio Filho. Ele não precisa mais provar o amor dEle por você. Só que Ele é tão maravilhoso que Ele continua dando provas desse amor. A cada detalhe na sua vida. A cada milagre que às vezes você nem viu. Porque eu tenho certeza que tem muitos milagres que você recebeu esse ano que você nem viu. Você nem percebeu. E Deus fez. Porque Ele é maravilhoso, amém? É muito gostoso chegar no final do ano com esse sentimento de gratidão. E o sentimento de gratidão tem que ser maior do que o sentimento de frustração. Porque a frustração cega
Tem pessoas que chegam no final do ano assim, puxa vida, esse ano eu planejei fazer isso, ou alcançar aquilo, ou fazer aquilo outro, e de repente deu tudo errado. De repente deu tudo errado do que você planejou. E eu costumo dizer que Deus é o maior perito em frustrar os nossos planos. Sabe por quê? Porque Ele frustra para depois superar as nossas expectativas. Sabe o que eu estou dizendo para você nessa noite? O Senhor vai superar as suas expectativas. Até arrepiei agora. Aleluia. Deus é bom demais. Irmãos, essa palavra é uma palavra que mais de um mês, eu acho 1 mês e meio, eu em viagem ao trabalho, o Senhor me deu essa palavra. E não podia ali escrever, porque eu estava dirigindo, eu peguei o celular, gravei a palavra e depois eu coloquei na forma de um esboço. E eu ministrei essa palavra na quinta-feira. Quem estava aqui quinta-feira? Você vai ter que ouvir de novo. Mas nunca é a mesma coisa, né? Deus é tremendo. E aí quinta-feira eu ministrei essa palavra. E hoje, por vontade do Senhor, o Senhor quer que essa palavra seja ministrada para toda a igreja. Amém? Irmãos, nós estamos vivendo em dias em que nós, através dos meios de comunicação, a gente percebe que de tempo em tempo aparecem novos prodígios, gospels. Prodígios, homens, mulheres de Deus, que aparecem na mídia, com os seus milhões de seguidores, influenciando a uma massa. Verdadeiros super servos, cheios de talentos e dons. Pessoas que têm muitas vezes ali uma fórmula do sucesso. Aquela assim, faça a sua igreja crescer o número de 100 para 1000 membros em um ano, sabe, coisa assim. Pessoas talentosas assim, pessoas cheias de dons. Pessoas que da noite para o dia se tornam visíveis. E ainda mais com o avanço, né, da tecnologia, isso acontece de forma bem acelerada. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos entender, aprender, viver da forma que Cristo falou a respeito do servir. Essas pessoas, elas se tornam homens e mulheres que servem a igreja com os seus dons, os seus talentos, grandes administradores, pessoas que detêm uma capacidade intelectual grande. Está cheio disso, procura para você ver na internet, tem muita gente assim. E eu não estou dizendo que isso é errado, que isso é pecado, não, mas eu quero hoje, eu creio que o Espírito Santo quer hoje, através dessa palavra, nos levar para um lugar mais excelente. E vendo esses talentosos homens que servem a igreja, eu penso comigo, Jesus, ele falou sobre o servir, ele enfatizou isso. A importância do servir, de sermos servos. Em Lucas 22, 27, não precisa abrir, Lucas 22, 27, está escrito e diz assim: pois qual é o maior, que está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. João 12, 26, ele também diz assim, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. E por último aqui, Mateus 23, 11, eu separei alguns versículos, diz: porém, Jesus dizendo, o maior dentre vós será o vosso servo. Eu vou terminar com isso. Porém, o maior entre vós será o vosso servo. Olha a importância e o ênfase que o Senhor Jesus falou a respeito de servir. E todos nós precisamos entender a importância do servir. Sermos servos. Empenharmos tudo que nós temos para servir. Todo o talento que há em você. Todo o dom que Deus te deu. Tudo que há em você é para servir. Quando nós somos libertos de uma visão egoísta, nós entendemos que tudo que carregamos é para a gente servir ao próximo. É para a gente dedicar a nossa vida a outros. Porque um dia Ele dedicou a sua vida a nós.
Amém? Mas eu tenho que dedicar minha vida a outros, sim, porque um dia Ele dedicou a vida dele para você. E nós somos chamados a servir, sim. E quem entende o servir, entende a cruz, irmãos. Quem entende o servir, entende a cruz de Cristo. Sabe, quando eu me posiciono como servo na minha vida, esquece agora igreja. Quando eu me posiciono como servo na minha vida, eu mudo tudo ao meu redor, em qualquer âmbito que eu tiver. Quando eu me posiciono como servo dentro da minha casa, eu começo a servir a minha esposa, aos meus filhos, e isso muda as coisas. Quando eu me posiciono como servo na minha vida profissional, em qualquer área que eu atuo, eu sirvo as pessoas. E quando eu sirvo as pessoas, eu mudo as circunstâncias ao meu redor. Deixa eu te dar uma dica, um segredo. Quando você entende o poder de servir, nenhuma porta mais se fecha diante de você. Para quem serve, as portas se abrem. Eu posso dizer para você nessa noite que quando você entende o papel de servir, você vai poder acessar qualquer lugar que você imagina, qualquer lugar que você desejar. E é importante entender o papel de servos. É importante entender esse papel de servir. Mas eu quero, através da palavra o Espírito que nessa noite traz para a gente a revelação, conduzir você para um lugar mais excelente. Diga, existe um lugar mais excelente. A mensagem dessa noite não é para ir contra o servir, mas é para te levar para um lugar mais excelente do servir. Não é anular tudo que você faz ou fez na igreja. Não é anular tudo que você sabe fazer e tudo que você pode fazer. Mas é entender que existe um lugar mais excelente. Sabe qual é o lugar mais excelente do que servir? Não vale quem estava aqui na quinta. O lugar mais excelente do servir é ser filho. Repita comigo, o lugar mais excelente do que o servir é ser filho. Amém? Não precisa abrir a sua Bíblia, mas em João 1,12, todos nós conhecemos esse texto. Diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A mensagem hoje aqui não é para você se transformar num filho, porque eu posso afirmar nessa noite sobre a sua vida, você já é. Eu não vim aqui ministrar para falar assim, não, você não é filho, você é servo, e a partir dessa pregação você vai se transformar filho. Não, você já é filho. Porque ser filho não depende de uma pregação. Ser filho dependia de um sacrifício único. Isso já foi pago, já foi feito. Então nós somos filhos, amém? Quem é filho de Deus aqui? Amém. Todos nós somos filhos. Somos filhos, sim. Mas se nós, como filhos, só nos movimentarmos como servos, algumas limitações vão estar sobre a nossa vida. Porque o filho, ele tem uma posição mais excelente. O filho, ele acessa muito mais do que um servo. Abra sua Bíblia, agora eu quero que você abra comigo em Gálatas 4. Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas. Capítulo de número 4, versículo de número 1. Gálatas 4, 1. Diz assim, ó. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo,
ainda que seja senhor de tudo. Aí vai agora para o versículo 7. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Servir, como eu já disse até então, faz parte do entendimento daquilo que Cristo nos ensinou. Aquele que é maior, ele vai servir. Mas eu preciso transicionar minha mente e avançar para um lugar mais excelente, que é ser filho, viver como filho. Nós somos filhos pelo amor daquele que nos amou, nos fez filho. Mas nós precisamos nos mover como filhos. O servo, muitas das vezes a sua mente é limitada. E o servo, ele se move muitas vezes por uma obrigação. E eu vou mais além, o servo se move por uma obrigação e muitas vezes por uma recompensa. Ele se move, ele trabalha, ele executa. Muitas vezes, debaixo de uma mentalidade de que existe uma obrigação sobre ele e de que existe algo a ser alcançado, resultados a ser apresentado. O servo muitas das vezes fica preso a essas coisas. Quer ver um exemplo muitas vezes que acontece? Quando uma pessoa ela não consegue ter uma mentalidade de filho, ela só se move como servo. Ela não consegue ficar parada. Eu já vi muita gente que foi parado por Deus. Deus foi lá e parou. E aí essa pessoa ela se consome, ela morre. Porque dentro dela ela fica remoendo assim, puxa, eu não estou produzindo nada para Deus. Eu não estou fazendo nada, eu preciso produzir, eu preciso fazer. Sabe aquela pessoa assim que pregava, que orava, esses super servos que eu falei, aquele que prega, toca, ora, expulsa demônio, faz tudo. E aí Deus quer transicionar eles, sabe a primeira coisa que Deus faz com esses? Para eles. Deixa eu te dar uma notícia nessa noite. Se por acaso Deus te parou, é porque você ainda estava estacionado numa mente de servo. E o servo não se aguenta ficar parado. Ele precisa produzir. Ele precisa fazer alguma coisa. Eu já vi, irmãos, e vejo ainda pessoas que estão morrendo porque estão parados. Tem uma certa passagem na Bíblia que Jesus, já ressuscitado, já há 40 dias com os seus, vai lá dar as últimas instruções para os discípulos. E eu fico imaginando o coração deles, né? De servos que foram treinados e tal, querendo evangelizar o mundo, pregar para o mundo inteiro. E aí Jesus foi falar com eles, a última conversa. Jesus olha para eles e diz assim, olha. E eles esperando assim, ele vai falar para a gente sair pregando para todo mundo. E aí Jesus fala, olha, ficai em Jerusalém e esperai. Ah, matou eles. Sabe, irmãos, tem gente que não aguenta ouvir isso aqui, fica e espera. Tem gente que prefere a tribulação do que esperar. Tem gente que prefere a luta do que esperar. Manda a luta, mas não me manda esperar. Tem gente que não aguenta. Sabe por que não aguenta? Porque tem uma mentalidade de servo. Eu estou perdendo tempo da minha vida. Eu não estou produzindo nada para Deus. Quem disse, cabeção? Quem disse que quando Deus te para, você não está produzindo? A sua mentalidade de servo. Eu não estou produzindo nada para Deus. Parece que você está tentando quitar uma dívida com Deus. A mentalidade de servo faz você achar que você tem que quitar algo com Deus. Irmãos, deixa eu te dar uma notícia nessa noite. Você pode usar todo o talento, todo o dom que você tem, toda a sua capacidade intelectual. Você pode viver a vida inteira fazendo para Deus, servindo na igreja. Você nunca vai quitar essa dívida. Porque essa dívida, ela foi paga com o preço de sangue. Não tem como pagar, cabeção. Se você está fazendo ou se você está parado, o amor de Deus já te alcançou. Ele já morreu, Ele já se entregou. Não tem como você pagar. Você não pode pagar. Não tem como pagar, meu irmão. É muito caro, é muito alto o preço. O salmista acessou isso, ele disse assim, que darei eu ao Senhor?
por todos os benefícios que tem feito. Ah, não, mas eu sou o super servo, cara. Existe um lugar mais excelente para nós. Esse lugar se chama se mover como filhos, ser filhos, viver como filhos. Os filhos, muitas das vezes são filhos, mas vivem como servos. Repita comigo: os filhos são filhos, mas às vezes vivem como servos. Nós iniciamos aqui a palavra lendo 2 textos. Um deles fala sobre a história do filho pródigo, segundo intitula a Bíblia. A história dos 2 filhos. 2 filhos de mentalidade de servos. Um que saiu e um que ficou. O filho que saiu passou a vida inteira desejando ir embora, ser independente. E chegou um momento da sua vida que ele desejou tanto que ele foi lá e ele atravessou, atropelou a cultura e disse: pai, eu quero a herança. Irmãos, chegar para um pai judeu e falar para ele: eu quero a herança, com ele vivo, é a mesma coisa que falar: pai, para mim o senhor pode morrer, eu quero a herança. E ele foi embora, e ele gastou tudo. E você já conhece a história, eu não vou perder tempo aqui. E aí o que acontece? Ele vai embora. E quando ele vai embora, ele começa a perder tudo, ele passa a viver de uma forma miserável. E sabe o que é interessante? O viver de forma miserável. O viver de forma miserável não está relacionado a dinheiro, irmãos. É engano seu. Ah, ele viveu de forma miserável porque ele perdeu todo o dinheiro. E teve que trabalhar para senhor de porcos. Não. Sabe o que é mais miserável na vida de alguém? Não é perder o dinheiro, é perder o propósito. Porque você pode estar cheio de dinheiro e sem propósito. Eu conheço gente que está cada vez ficando mais rico e mais longe do propósito. Isso é ser miserável. E quando ele se deu conta que ele estava vivendo miseravelmente, deu um flash na cabeça dele. E ele então fez o quê? Lucas 15:17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Olha o pensamento dele. Espera aí, se eu for servo, eu vou ter comida. Se eu for servo, eu vou ter morada. Se eu for servo, eu não vou precisar mais passar por isso que eu estou passando. Eu só preciso ser servo. Eu só preciso ser servo. Porque como servo, eu vou trabalhar. Ele falou: os trabalhadores do meu pai. Então eu vou trabalhar, eu vou ter comida, eu vou ter casa. A mentalidade de servo te faz ficar preso nisso. A sua vida gira em torno disso. Mas eu trabalho, mas eu tenho um salário, mas eu tenho comida, mas eu tenho vestimenta, mas eu tenho um teto, eu tenho meu carrinho. E aí a sua vida fica girando em torno de um ciclo. E eu vou te dizer para você, e esse ciclo te consome. Porque você pode ter o seu carrinho, a sua casa, o seu salário, a sua comida, tudo isso que um servo pode acessar. Mas você não vai ter, sabe o quê? A plenitude de filho. E aí você vai ficar de tempo em tempo entrando na maior crise que o ser humano pode entrar. São as crises interiores. Tem gente que acha que crise financeira, essas coisas são as crises, né? Não. Tem crise que é pior, tem crise que é aqui dentro. Ó. Ele então caindo em si, não, eu vou ser só servo. E esse foi o filho mais novo. Mas olha o que o filho mais velho também disse. Adiantando a história um pouquinho. O pai vai dar uma festa para o filho mais novo que volta. Eu estou emendando aqui a história. E aí o filho mais novo vê toda essa alvoroço da festa. E o filho mais velho chega no pai e fala com o pai. Mas ele respondeu a seu pai. Esse é o filho mais velho, tá? Já estamos no filho mais velho. Há tantos anos,
Olha o filho falando para o pai: há tantos anos que te sirvo. Filho com mentalidade de servo. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Você está vendo? Um filho com mentalidade de servo, vai embora, quer independência, perde tudo, cai na real, fala: não, eu vou ser servo. O filho que fica em casa a vida inteira, sendo servo. Pai, eu te sirvo a vida inteira. Como assim eu te sirvo, cara? Filhos com mentalidade de servos. Profeta, então você está pregando que é pecado servir, que é pecado servir. Não, não é isso, entenda. A gente precisa entender o papel de servir, mas existe um lugar mais excelente. E aí o que acontece? O pai responde. Repita comigo: o pai responde. Repita mais uma vez: o pai responde. Você acredita que o pai responde, igreja? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Bonito, né? Anunciar-te-ei. O pai responde. E é muito louco, porque o pai dá a resposta para o filho novo, filho mais novo, para o filho mais velho. O pai tem resposta para o filho mais novo, para o filho mais velho. Paulo, eu estou chegando na igreja agora, sou novo convertido. Calma, o pai tem resposta para os filhos mais novos. Pai, eu sou crente velho, estou batendo cabeça, eu errei. Calma, tem resposta para o filho mais velho também. O pai tem resposta para todos os filhos, amém? Ele não deixa ninguém de lado. Olha o que ele responde para o filho mais novo. O filho mais novo, então, agora voltando de novo à história, cai em si e fala: vou ser servo. Porque servo tem comida. Para muitos está bom, né? Mas não vai estar. Você vai chegar uma hora que você não vai aguentar. E ele: não, vou ser só servo. E quando ele volta no caminho ensaiando. Imagina a cena, ele voltando, ele chega lá no patrão dele lá dos porcos, lá, fala assim: vou embora, eu vou ser servo do meu pai, beleza? E ele na estrada vindo, vou chegar perto dele, ele vai estar bravo. Fui embora, cara, gastei tudo. Não, mas eu sei, eu vou chegar, vou falar para ele: pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, mas eu não sou digno mais de ser chamado seu filho. Ele vai ensaiando no caminho. E quando eu chegar, vou falar isso para ele. E eu tenho certeza que, como servo, ele me aceita. Eu vou falar direitinho. E aí, quando ele avista de longe a casa dele, qual é a primeira coisa que ele vê? O pai. Porque o pai sempre espera o retorno do filho. Eu vou repetir isso para você. O pai sempre espera o retorno do filho. Ele sempre vai estar esperando. Mas ele fugiu. Mas ele gastou tudo. Mas ele pecou. Ele está desviado. O pai sempre espera o retorno do filho. E ele viu o pai. Quando chegou, ele, ensaiei, agora vou. Eu gosto de encenar. Ele fez assim, pai, pequei contra o céu e perante ti. Quando ele estava no meio da encenação, assim, pequei contra o céu diante de ti. O pai dele vira assim, ele tomou até um susto. O pai dele vira e dá um grito: chama lá os servos, manda trazer a roupa nova, manda trazer o anel e a sandália, porque o meu filho voltou! Imagina a cena. Imagina o susto dele, né? Pai, pequei contra o céu. O pai dele vira e grita para mandar chamar. E manda trazer roupa, manda trazer anel, manda trazer sandália. Porque a resposta para o filho mais novo era essa: você sempre será o meu filho. Você sempre será o meu filho. Mas aí tem a resposta para o filho mais velho também, né? Ele responde também para o filho mais velho. Aí, ele vira para o filho mais velho bravo, porque o pai já estava festejando pelo filho mais novo. O filho mais velho demonstrou qual era a sua mentalidade. Irmãos, tem coisas que estão acontecendo na sua vida, sabe para quê? Para que venha à tona a sua mentalidade.
Porque é tão bonitinho ser crente, né? Aleluia, glória a Deus. Tem coisa que está acontecendo para vir à tona na sua mentalidade. Aquele filho mais velho precisou ver o que? O pai festejando com o filho que foi embora, que gastou tudo, para ele se revoltar ao ponto de chegar no pai assim, não, hoje eu falo com ele. Hoje eu vou falar com ele, hoje não passa. Pai, preciso falar com o senhor. Fala, meu filho. Pai, eu te sirvo a vida inteira. Cada ordem tua que eu faço e cumpro, o senhor nunca me deu um cabrito. E esse teu filho que pecou, que tal. Aí a resposta do pai para o mais velho. Então lhe respondeu o pai. Ele já começa quebrando tudo, né? O pai já vai com os 2 pés no peito, de leve, mas vai. Ele já fala assim, meu filho. Primeiro, você não é servo. Você não me serve. Você é meu filho. Meu filho. Olha aqui para o pai. Meu filho. Tu sempre estás comigo. E tem mais, filho. Tudo que é meu é teu. Imagina a cara do filho mais velho, não precisa falar mais nada. Tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é seu. Você não é servo. Você não está aqui para cumprir ordem. Você não precisa fazer para merecer. Por que você está falando que serviu para poder ter um cabrito? Cara, tudo que é meu é seu. Você está servindo em troca de cabrito. Você está vivendo a sua vida servindo em troca de cabrito. Você está servindo em troca de coisas. Você está dedicando a sua vida, seus talentos, achando que isso vai te fazer conquistar coisas. Tudo que é meu é seu, diz o pai. Tudo. Ele não disse algumas coisas, ele disse tudo. Tudo que é do pai nos pertence. Tudo. Sabe, irmãos, o servo, ele recebe retribuição por aquilo que ele faz. Eu li no começo com vocês Gênesis, porque existe um paralelo muito tremendo aqui. Em Gênesis você vê José. José, ele foi reconhecido pela sua sabedoria. Ele foi reconhecido pelos seus dons. Gênesis 41:38 diz assim: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, a quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José, e fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Cara, olha que interessante. Vamos fazer um paralelo das histórias. Imagina agora diante de você o filho que não fez nada, que foi embora, gastou todo o dinheiro diante do pai. E imagina na outra história José diante de Faraó. José diante de Faraó estava sendo reconhecido pela sabedoria e pelo dom de interpretar os sonhos. E com isso ele recebeu presentes. 3. José recebeu 3 presentes. José recebeu um anel, roupa e recebeu um colar. Porque ele foi reconhecido. E o filho? O filho fez o quê? O filho fez tudo errado. O filho foi embora. O filho abandonou o pai. O filho desperdiçou toda a sua herança. E ele voltou, e o que ele recebeu? Uma surra? Não. Ele recebeu um anel, roupas e sandálias. Sabe o que eu estou dizendo? Eu acho que agora vai começar a fazer sentido para você. Eu não estou pregando aqui para você a partir de hoje deixar de fazer tudo que você faz e não fazer mais nada e falar, não preciso fazer. Não é isso. A mensagem aqui é para você entender que quando eu transiciono de uma mentalidade de servo para filho, eu não faço nada mais por obrigação. Eu não faço nada mais por imposição. Eu não faço nada mais porque eu estou ao alcançar resultados, não. Porque o filho, ele recebeu presentes. Sabe por quê? Porque ele é filho. E porque o pai o amou antes mesmo dele errar.
acertar. Você recebeu presentes de Deus antes mesmo de você acertar, meu irmão, porque Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores, diz a palavra. Ele recebeu um anel no dedo, e o anel fala de autoridade, e o Senhor te deu autoridade. Você tem autoridade, você tem um anel no dedo. Por que eu tenho um anel no dedo, profeta? Não, porque hoje eu canto, eu toco, eu prego, eu administro, eu faço. Não, você recebeu um anel no dedo de autoridade porque Ele te amou como pai. Você recebeu novas vestes, porque as vestes que você tinha eram vestes imundas, sujas pelo pecado. E hoje, sabe quais são as vestes que você usa? São vestes novas, de festa e de alegria. Por quê? Porque o Santo dos Santos habita em você. Antes você era escravo do medo. E hoje você recebeu sandálias nos pés, porque você é livre no Senhor, livre de toda condenação. Aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. E o que você fez para isso? Nada. Agora, interessante que José, ele recebeu também presentes, e o presente foi presente de reconhecimento. Porque o servo, ele é reconhecido. Ele recebeu um anel de autoridade. Recebeu novas vestes. E é até interessante as novas vestes, porque José usou muitas vestes. A primeira veste profética que José recebeu foi um manto colorido que ele recebeu do pai. Depois do manto colorido, ele foi rasgado o seu manto, ele foi jogado dentro de um buraco. E ao sair do buraco, ele foi vendido para mercadores. E aí colocaram sobre ele vestes de escravo. E aí, indo com os mercadores, ele foi parar vendido na casa de Potifar. E lá na casa de Potifar, sabe o que aconteceu? Pela excelência do seu serviço, ele recebeu vestes de administrador na casa de Potifar. E aí, na casa de Potifar, onde ele recebeu vestes de administrador, sabe o que aconteceu? Ele foi caluniado, acusado de abuso. E aí sabe o que aconteceu? Pegaram ele, arrancaram as vestes de administrador e colocaram vestes, sabe do quê? De um presidiário nele. Ele foi preso no calabouço. E lá no calabouço, por ser um ótimo servo, lembra que eu falei que ser servo abre portas? Por ser um bom servo, ele passou a administrar o cárcere. Ele que cuidava da chave. E ele recebeu veste de administrador dentro do cárcere. Não importa onde você esteja, as portas sempre vão se abrir para você. E lá no cárcere, Deus usou ele interpretou o sonho do copeiro, do padeiro. E eu estou resumindo toda a história. E ele foi parar diante de Faraó. E diante de Faraó, ele recebeu o anel de autoridade, vestes, novas vestes, vestes de governo. E o terceiro presente, que é o que difere do presente que o filho recebeu, porque o filho recebeu sandálias, ele recebeu um colar de ouro. Nossa, ele foi honrado, né? Se fosse eu escolheria o colar de ouro. E você, escolheria sandália ou colar? Irmão, só para você entender, na cultura egípcia, o colar, ele era um símbolo de penhor, de posse. Os escravos no Egito, todos usavam colares. Quando Faraó olhou para ele e falou: você é um bom servo, você vai receber, baseado na sua sabedoria, nos seus dons, nos seus talentos, vou te dar autoridade, vou te dar novas vestes, mas olha, eu vou botar um colar no seu pescoço. Sabe o que ele estava dizendo? Você não é filho, você é servo aqui. Que isso, profeta? Mas a história dele foi tão tremenda. Foi mesmo. Deus deu livramento aos hebreus. Deus livrou muitas nações da fome. Mas sabe o que aconteceu depois de alguns anos? Está escrito lá na sua Bíblia. Diz assim: esqueceram-se de José. E todo o povo hebreu se tornou escravo. O filho não precisa fazer nada para receber, pois ele já é herdeiro. Sabe por que eu tenho que me transicionar para uma mentalidade de filho?
Porque quando eu quando eu me movo como filho, porque eu já sou filho, quando eu me movo como filho, eu não vivo debaixo de uma pressão, de uma obrigação. Eu não vivo debaixo daquela pressão de apresentar resultados como se eu tivesse que pagar uma dívida. Não, eu sou filho. Eu não preciso mostrar para ninguém que eu tenho talento ou que eu posso fazer alguma coisa ou outra, não. Cara, eu louvo a Deus por fazer parte dessa casa, porque é uma casa paterna. Sabe, eu já vi e já participei com o apóstolo Hélio e com outros ministros aqui de vários aconselhamentos e gabinetes. Sabe o que é interessante? Às vezes eu já vi o apóstolo Hélio sentado assim na frente de alguém. E aí a pessoa fala assim, né, para o apóstolo Hélio assim: não, apóstolo, porque eu já sou da igreja tal há muitos anos, né? E aí a pessoa fala assim: não, eu prego, eu toco bateria, eu toco guitarra, eu canto, eu oro, eu expulso demônio, eu aceito, vai tudo, né? O cara começa a falar isso para o AP. Aí o AP com os olhinhos se olhando assim. Daí o AP fala assim, ó, na lata, eu gosto, na lata. Eu falo assim: nós não estamos interessados nos seus dons e talentos. Porque o pai não está de olho naquilo que você pode fazer. O pai está de olho no seu coração. Sabe por que tem muitos servos aí que estão arrebentados na vida? Por quê? Porque a religiosidade ensina a gente a ser um super servo, mas não nos ensina a ser filhos. Porque está cheio de líderes de igreja aí que quando você chega na igreja, ele já olha e vê, ó, tem gente nova, glória a Deus. Aí na primeira conversa, ele fala, você toca, então domingo que vem você toca. Você prega, então depois você já vai pregar. Sabe, líderes que de repente, para segurar os seus fiéis na igreja, já enche as pessoas de ativismo, de coisas para fazer, e nem imagina, nem sabem o que está acontecendo por dentro das pessoas. Como diz em Jeremias, curam superficialmente, e dizem que há paz quando não há paz. E aí as pessoas continuam servindo, e o seu serviço muitas vezes cobre as suas chagas e as suas feridas que estão totalmente abertas dentro de si. Pessoas arrebentadas por dentro, mas que estão servindo, mas que pregam, mas que cantam, mas que fazem. Por quê? Porque receberam oportunidade. Um dia um amigo falou assim: olha, Paulo, eu estou saindo aqui da igreja. A igreja que eu era também. Falou para mim: eu estou saindo, aconteceu um monte de coisa que eu vou sair. É mesmo, cara, vamos conversar, como é que você está? Aí ele contou que tinha acontecido um problema lá na igreja, estou muito mal, não sei o quê. Eu falei: cara, vamos marcar um dia, vamos conversar. Ele falou assim: não, vamos marcar. Aí passou nem um mês, ele mandou mensagem de novo para mim: olha, eu estou indo já numa igreja perto de casa. Eu falei: que bom, cara, você está bem? Não, cara, o pastor já me colocou lá para ajudar na igreja, eu já preguei no culto, na reunião de oração. Eu falei: cara, você já está fazendo tudo isso? Irmãos, eu não estou dizendo que Deus não pode curar, que Deus não pode fazer, que nós não podemos servir, não. Eu estou dizendo, irmãos, que muito mais do que você pode fazer é quem você é diante dele. Eu posso dizer isso por essa casa, pelos líderes dessa casa. Nós não estamos de olho interessados só nos seus dons, nos seus talentos. A gente quer ver vocês plenos, livres, curados. O servo nunca vai receber igual aquilo que o filho recebe. Enquanto o filho recebe sandálias, o servo sempre vai ter um colar. Mas é de ouro, mas é um colar. É um símbolo de uma mente escrava, de uma mente condicionada. A mente do filho não é condicionada. A mente do filho é livre. Sabe, essa diferença faz com que a gente entenda que um ótimo servo não pode ser um filho. Você pode ser um ótimo servo, cara. De repente você está aqui nessa casa já há algum tempo e você está às vezes dentro de você se remoendo, porque você sabe assim, você pensa assim: pô, cara, ninguém me aproveita, eu sei pregar, eu sei dar estudo, coisas desse tipo. Se você ainda não está fazendo nada, é porque Deus está te descontaminando para você poder ser filho, não ser só um servo. É muito melhor ser filho. Teve uma vez aqui, ó, não precisa abrir, em Gênesis 15:2, Abraão conversando com Deus.
por causa do desespero, da ansiedade, ele falou para Deus assim, respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Abraão, sabe o que ele quis fazer? Ele quis pegar um servo e colocar no lugar de filho. Um servo, um ótimo servo, ele não pode ser um filho. Agora, um filho, ele vale mais do que até 2 servos. Um filho, ele vale mais do que 2 servos. Quando você transiciona para a mentalidade de filho, você não deixa de servir, mas você serve diferente. Você não serve mais condicionado, escravo. Você não serve mais achando que você precisa mostrar algo para alguém. Irmãos, é libertador. Em Gênesis 22:3 tem um texto, e eu já estou encerrando. Diz: levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos. Repita comigo: 2 dos seus servos. E o seu jumento. Pode repetir o seu jumento? Agora não precisa repetir mais. Tomou consigo 2 dos seus servos, preparou o jumento, e o seu filho Isaque, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. E então disse aos seus servos: esperai aqui, com o jumento. E eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Abraão queria fazer do servo filho, e Deus falou: não, tem que ser filho, tem que ser gerado. E aí aqui, sabe o que aconteceu? Abraão chamou 2 servos e um jumento, para poder carregar toda aquela preparação para o holocausto, para o sacrifício. Deus havia falado a ele para que ele fosse para as terras de Moriá, e ali no monte a qual ele mostraria, ele ia sacrificar Isaque ao Senhor. E ele então pega 2 servos, repita comigo de novo: 2 servos e um jumento, para poder carregar o peso. Eu vou falar dos 2 servos só, o jumento fica para a próxima pregação, tá bom? Então os 2 servos e o jumento estão carregando a lenha, chegam na beira do monte, e aí Abraão fala assim para os 2 servos: ficai aqui com o jumento. E toda essa preparação para o sacrifício holocausto, ele pega, que estava em cima dos 2 servos, dos dois jumentos, eu já aumentei um jumento, pô. Dos 2 servos e do jumento, e coloca em cima de Isaque. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que Isaque era um adolescente. Outros estudiosos acreditam que Isaque tinha em torno de 25, 26 anos. Aí fica a critério de você acreditar. Se você decidir escolher. Eu acho que ele já era um adulto de 25 anos. E ele pega toda aquela lenha, toda aquela preparação, e ele sobe o monte. Sabe o que significa isso? Um filho, quando é filho, ele é capaz de produzir mais do que 2 servos e do que um jumento. Irmão, se você transicionar para filho, você não vai parar de servir. Você vai servir o dobro. E bota um jumentinho de lambuja. Porque infelizmente tem uns jumentos ainda, né? Deus usou até o jumento, né? Não usa mais, né, Pê? Não, às vezes usa. Um monte. Aí o AP está me corrigindo, eu vou acrescentar aqui no esboço. Ele falou: tem um monte de jumento. Um filho é capaz de carregar o peso de 2 servos e um jumento. E ele sobe, começa a subir um monte com o pai. E sabe o que é tremendo, irmão? Sabe o que é tremendo? O tremendo é que tem lugares que o servo não vai acessar. Tem lugares que o servo não vai conseguir subir, porque ele vai estar limitado na sua mente.
E é por isso que ele tem que ficar. E às vezes o servo vai ter que ficar cuidando de jumento, porque ele não tem ainda condições de subir e acessar lugares mais altos, mas o filho sobe. O filho sobe com o pai. Mas se tiver pesado, o filho aguenta, o filho leva a carga, porque o filho, ele tem a capacitação vinda do pai. O filho sobe mais alto. O filho sobe mais alto. Não se limite a ser um ótimo servo. Queira ser filho. E aí o filho sobe. Sabe o que é interessante? O filho Isaac carrega sozinho o que 2 servos de jumento podiam carregar. E ele não se importou de carregar. Ele não se importou de carregar. Ele foi obediente. E sabe o que é interessante? O filho chega a um determinado ponto da subida, que ele fala com o pai: pai, pois não, filho, eu estou vendo, a lenha está aqui comigo, eu estou levando tudo. O senhor está levando fogo, o cutelo, está tudo aqui. Mas cadê a oferta? Cadê o cordeiro? Está tudo aqui, mas não tem a oferta. E o pai vira para ele e fala: filho, Deus proverá para si o cordeiro. E sabe o que eu achei tremendo nesse versículo? Uma pérola. Depois que o pai fala isso para o filho, Deus proverá. Eu vou ler para vocês verem o texto. Quando Isaac disse a Abraão, a seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E aí olha o finalzinho do versículo: e seguiam ambos juntos. Cara, quando eu li esse seguiam ambos juntos, me abriu assim, sabe, um flash diante de mim. O servo, quando ele duvida do que está acontecendo, ele para de seguir junto. Ele desiste. Porque o servo hoje ele está servindo aqui, amanhã ele serve na outro lugar. Então se ele duvida do que o pai está falando, ele fala: não concordo, não estou entendendo, eu vou servir em outro lugar. Agora o filho não. O pai fala: filho, calma, confia no pai, Deus proverá para si. E aí sabe o que o filho faz? Continua caminhando junto. Só quem tem mentalidade de filho consegue continuar caminhando junto. Os servos, vão embora. E ele continuou caminhando e subiram. E chegando lá, imagina, você consegue imaginar? Vamos conjecturar, vamos imaginar, vamos criar aqui a cena. Naquele tempo eles faziam uso de pedras como verdadeiras mesas. Eram mesas de pedra, aonde se colocava a lenha, aonde se colocava o animal a ser sacrificado. E em cima daquela pedra eles usavam o cutelo, que era um instrumento que imolava, que matava o animal. Imagina, Isaac chega, descarrega a lenha, ajuda o pai a preparar a sua própria cama, seu próprio lugar de morte. E ele prepara, e aí o pai fala: agora Isaac, deita aí. Ali, cara, qualquer servo falava: como é que é? Pai, o senhor está me levando para a morte? Qualquer servo falaria assim: não, eu carreguei o peso, subi nessa altura, e eu vou deitar aí para morrer? Cadê o cordeiro que o senhor falou? Irmãos, qualquer servo nessa hora vaza. Mas o filho, ele sabe que não existe outro caminho que leve a ele a viver a plenitude de filho, senão a morte de si mesmo. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Na hora Isaac falou: sim senhor, pai. Deitou lá. Por isso que eu imagino ele já um adulto de 26 anos. Deitou lá. Abraão levanta o cutelo para sacrificar o filho. E aí ele ouve a voz do Cristo bradando do céu. Irmãos, isso é tremendo. Nós precisamos terminar esse ano entendendo que nós precisamos sair da mentalidade de servo e passar para uma mentalidade de filhos. Sair de uma mentalidade escrava e passar para uma mentalidade de herdeiros. O apóstolo ele disse isso aqui:
tudo já foi feito. A gente precisa somente acessar e desfrutar de tudo que já foi conquistado. O herdeiro não precisa fazer nada para poder herdar, ele é herdeiro. Mas como herdeiro, ele vive servindo muito melhor do que 2 servos e um jumento. Para finalizar e a gente orar, tem uma revelação tremenda aqui, né? Faz tempo que eu não falo dela. Quando ele vai sacrificar, ele ouve a voz. E a voz de quem falava com ele era a voz, sabe de quem? De Cristo. Foi o próprio Cristo que falou com Abraão. Que isso, profeta? É verdade. Porque a voz disse para ele assim: Abraão, não faças mal ao teu filho, porque eu sei que você teme a Deus e não me negaste o teu filho. Lê lá depois. Jesus disse isso para ele. Você teme a Deus e não me negaste o teu filho. Não era um anjo qualquer. Era a manifestação do próprio Cristo naquele lugar. Eu vou ler um último texto para encerrar e a gente orar. Filipenses 2,5 diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Irmãos, esse lugar mais excelente, que é ser filho, nada mais é do que a manifestação da natureza do Cristo em nós. Isso não se aprende. Isso não é algo que você vai aprender. Isso é algo que você precisa manifestar, porque o Filho habita dentro de você. O Cristo habita dentro de você. A obediência habita dentro de você. O sacrifício de si mesmo habita dentro de você. Tudo que você precisa para sair de uma mentalidade de servo e passar a se mover como filho já está dentro de você, e você só precisa acessar e viver isso na sua plenitude. Não é algo que a gente aprende, é algo que a gente experimenta, é algo que a gente manifesta. Amém? Amém? Então coloque-se de pé.